10h08. Seja bem-vindo à segunda hora do CBN Campinas, desta quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024, dia importante para os eleitores que não foram às urnas no primeiro turno das eleições municipais e que precisam justificar a ausência até hoje somente. O procedimento é necessário para evitar que a pessoa fique com pendências que podem levar ao cancelamento, inclusive, da inscrição eleitoral. Precisa realizar o ato quem não conseguiu fazer a justificativa no próprio dia da eleição. E para explicar um pouquinho mais das pendências que isso pode gerar junto à Justiça Eleitoral, está com a gente a Egli Prado, que é chefe de cartório eleitoral. Mais uma vez, obrigado por nos atender, Egli. Eu que agradeço o convite, Sandra. Um bom dia a todos. Muito bom dia. Bom dia, Egli. Vamos falar exatamente aí o que uma pendência como essa pode gerar para a pessoa, para ela ficar atenta. Sim, é imprescindível que os eleitores fiquem atentos à situação eleitoral, que ela acaba acarretando diversos reflexos, né, na vida dos eleitores. É uma pessoa que está em situação irregular com a Justiça Eleitoral, se for servidor público, ela pode ter prejuízo do salário, né? Um eleitor comum, ele acaba não conseguindo, por exemplo, tirar o passaporte ou sair do país, uma obtenção de visto. Tudo isso é analisado é, com base na situação eleitoral do eleitor. Então, é importante que todos mantenham a sua situação eleitoral em dia. Impacta até na participação de concursos públicos, né? Exatamente, impacta na participação de concursos públicos. Todos os candidatos, né, a participação de concursos devem estar em dia com a Justiça Eleitoral. Então, mais uma vez, repito, é imprescindível que todos mantenham a situação eleitoral em dia. Uhum. Essa proibição, talvez, de renovar a matrícula na rede pública, ela também pode ocorrer. Pode ocorrer. A gente traz essas preocupações porque às vezes a pessoa fala, deixei, vou lá, pago uma multa. Tem isso também, né? De qualquer forma, É quem não fez a realização da justificativa precisa pagar uma multa. Sim, é importante que os eleitores façam a justificativa ou paguem a multa. A justificativa agora, como já passou o dia da eleição, ela tem que ser feita pelo Sistema Justifica, que está disponível no site da Justiça Eleitoral, ou do TRE ou do TSE, mediante o envio de documentos, né, comprovando que aquela pessoa estava fora do domicílio eleitoral no dia da eleição, ou que estava doente, estava internada, né, ela vai ter que mandar documentos comprovando o motivo pelo qual ela estava impossibilitada de votar naquele dia, ou mediante o pagamento da multa eleitoral. A multa eleitoral ela pode ser paga pelo site ou pelo aplicativo, pelo e-título. Lá no e-título tem a ferramenta de justificativa eleitoral, mas ela é válida só para o dia da eleição, porque o aplicativo ele tem o georreferenciador. Então, se a pessoa está fora do domicílio eleitoral, o próprio aplicativo capta e registra essa justificativa. Mas não é o meio mais adequado para a pessoa fazer agora. Agora tem que ser pelo site da Justiça Eleitoral, mediante envio da documentação ou fazendo o pagamento da multa eleitoral. Uhum, então tem essas duas possibilidades. Mesmo Exatamente. fazendo o pagamento da multa, tem que entrar no sistema. Não precisa. O pagamento da multa equivale à justificativa. Se o eleitor achar mais simples fazer o pagamento da multa, ele pode fazer, tá? Que ele vai obter a quitação eleitoral. Uhum. O banco comunica os cartórios eleitorais que houve esse pagamento, a gente registra a baixa da multa e essa pessoa fica regular com a Justiça Eleitoral. Isso vale também para quem estava fora do país no primeiro turno e não conseguiu fazer a justificativa? Sim, essa ferramenta de pagamento da multa eleitoral é válida para quem está fora do país. As pessoas que estão fora do país, elas têm um prazo, vamos dizer, adicional de 30 dias da data que elas retornam ao Brasil para poder fazer essa justificativa. Mas eu já recomendo que façam quanto antes, até para não cair no esquecimento, que é uma ferramenta, é uma atitude simples de ser feita, pode ser feita pelo site, é melhor do que a pessoa ter esse compromisso de fazer quando chega aqui, não é mesmo? Ter mais Uhum. facilitado. O Egli, e quais são as atividades do cartório que estão ativas para quem
por exemplo, já está pensando nas próximas eleições, de fazer transferência ou outro tipo de regularização do título, o que pode ser feito nesse momento? Agora o cadastro eleitoral ele está completamente aberto, né? Então as pessoas que precisam transferir seu título eleitoral, atualizar nome, mudar local de votação, já se colocar numa sessão com acessibilidade, isso tudo pode ser feito. Para que a pessoa faça isso, é importante que ela faça o agendamento no site da Justiça Eleitoral para que ela seja atendida no maior conforto possível. Uhum. E é para fazer a biometria também? Também, também, já está disponível. Qualquer atualização no cadastro eleitoral, ela é feita e já é coletada a biometria daqueles que não têm. É importante que as pessoas verifiquem, até pelo próprio aplicativo, se a biometria delas já não foi importada, porque tem pessoas que têm se dirigido ao cartório eleitoral para fazer a biometria e elas já têm, porque foi importada do Denatran, do IRGD, então elas acabam se deslocando para o cartório eleitoral desnecessariamente. Então, eu recomendo que chequem antes. Caso a pessoa não tenha biometria, pode fazer, é só agendar um horário que a pessoa em 10 minutinhos ela vai ser atendida, é um atendimento muito rápido. A gente está com uma boa organização lá no atendimento da nossa central, mas para que a pessoa seja atendida de forma célere, é imprescindível o agendamento. Uhum. Ô Egli, só para reforçar em relação ao prazo hoje, então, que termina para quem não fez a justificativa do primeiro turno das eleições. Tem um horário limite? Para atendimento presencial é até às 5 da tarde, né? Para aqueles que vão fazer tudo pela internet, até às 23 horas, né? Tem que estar tudo isso recebido no nosso sistema. Entrou a justificativa hoje, ela vai ser analisada, ela vai estar dentro do prazo, e estando a documentação em ordem, ela vai ser deferida. A partir de amanhã, essa justificativa ela não é mais possível. A única forma de regularização será mediante o pagamento da multa. Então, aquelas pessoas que têm uma documentação e não querem pagar multa, têm que aproveitar hoje para fazer essa justificativa. Agora, quem não votou no segundo turno e também não justificou, já pode antecipar? Pode antecipar e pode fazer. As pessoas não precisam esperar o último dia do prazo para fazer isso. É interessante que elas façam antes para que a documentação seja analisada e já fiquem com a situação eleitoral em dia. Uhum, porque quem não votou e não justificou no segundo turno tem um prazo um pouquinho mais estendido, né? Exatamente, são 60 dias contados de cada turno. Né? Então, a pessoa que só faltou no primeiro turno, hoje é o último dia de prazo dela. Para quem faltou nos 2 turnos e quiser fazer tudo de uma vez, é bom aproveitar hoje, porque senão a justificativa do primeiro turno vai estar fora, né, do prazo, vai dar para aceitar só a justificativa do segundo turno. E Uhum. quem faltou só no segundo turno ainda tem mais 30 dias. Egli Prado, chefe de cartório eleitoral, agradeço por trazer essas explicações aqui, tirando as nossas dúvidas. Um bom dia para você e Eu, bom trabalho. eu que agradeço o convite, um bom dia a todos. CBN, Central Brasileira de Notícias. A gente faz escolhas todos